Bom dia, estamos começando hoje a rodada de entrevista com os candidatos a prefeito de Manaus pelo site Amazonas Atual. Eu sou Valmir Lima e tenho aqui ao meu lado esquerdo Kleber Oliveira, jornalista, que vai participar conosco dessa entrevista. O primeiro candidato entrevistado seria Henrique Oliveira, né, mas ele teve um problema de saúde. Henrique Oliveira é do Solidariedade. E nós vamos entrevistar então o candidato a vice-prefeito Alessandro Bronze, do PRTB. Começamos então a rodada de entrevista com os candidatos nesta terça-feira. Vamos entrevistar 9 candidatos. As nossas entrevistas têm tempo de duração de 30 minutos. Estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook. E vamos disponibilizar também essas entrevistas no canal do Amazonas Atual no YouTube. E também no site amazonasatual.com.br. Nós definimos que as entrevistas vão ter 5 temas principais, né? cinco temas, que são transporte e trânsito, saneamento, zoneamento urbano, gestão e finanças, políticas públicas e serviço social e relação política com outros poderes. Nós começamos então a nossa entrevista com Alessandro Bronze, com uma pergunta sobre transporte e trânsito. A pergunta que todo mundo faz aos candidatos é: que modal de transporte público o candidato tem para Manaus? Então, essa pergunta que seria feita para o Henrique Oliveira, a gente faz para o Alessandro. Qual é o modal que vocês definiram no programa de governo como adequado para Manaus? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou aproveitar ontem que a ministra Carmen Lúcia ontem tomou posse como presidente do STF e ela quebrou o protocolo. Ela, em vez de cumprimentar primeiramente o presidente da República, ela cumprimentou Vossa Excelência, o povo brasileiro. Então, eu cumprimento primeiro Vossa Excelência, povo de Manaus, que tem nos recebido muito bem na rua. Agradeço os telespectadores que também fazem parte dessa população, o Valmir pela oportunidade, o Kleber pela oportunidade, o João que está aqui nos bastidores fazendo o funcionamento aqui da nossa entrevista. E eu vou na nossa resposta aí. O nosso principal plano de governo é dar qualidade de vida para as pessoas. É isso que a gente tem colocado em todas as entrevistas e colocado nas nossas propostas de governo. Então a gente quer um modal que funcione. Não adianta você falar de 4 modais, você criar um modal fluvial junto com o modal do ônibus, ou de um BRT, ou de um trem, ou o que quer que seja, que não funcione. Então a gente tem que, primeiramente, colocar o que já está implantado, que já foi investido, para funcionar. E como faremos isso logo de cara, logo no início da nossa gestão? Existe um contrato entre a Prefeitura e as empresas de ônibus. É o famoso contrato caixa preta que o pessoal fala. Esse contrato, ele tem obrigações de parte a parte, ou seja, ele tem obrigações das empresas e obrigações da Prefeitura. As empresas têm que manter os ônibus de forma adequada, com manutenção, com qualidade para os passageiros. E a Prefeitura tem as suas obrigações, dentre elas, que é muito importante, é dar velocidade aos ônibus. Os ônibus hoje eles têm uma velocidade média de 8 km por hora. Se conseguirmos aumentar a velocidade do ônibus para 16 km por hora, nós conseguiríamos reduzir a viagem em 30%. Então aquela pessoa que viaja durante 90 minutos num ônibus, se a gente consegue aumentar a velocidade do ônibus em 10, não estou falando no ônibus correr, não, é aumentar a velocidade em 10 km por hora, em média. Essa pessoa ficará 30 minutos menos no ônibus. Como fazer isso? Primeiro, essa faixa azul, ela será pintada de preta, porque não foi a solução ideal. Você tem 1.356 ônibus na cidade, somente 150 tem portas do lado esquerdo. Então você tem que ter uma faixa assim, central, uma faixa exclusiva para os ônibus. Lógico, você tem que tirar os canteiros centrais, não pode ocupar os locais dos veículos e buscar as pessoas do lado direito. Isso tem como fazer, já existem estudos para isso. O que foi feito aqui em Manaus, que a gente tem falado, é que o pessoal brinca com o dinheiro. O dinheiro não aceita desaforo, não aceita na sua casa, na minha casa, nas nossas empresas, que eu sou empresário. Então o dinheiro público não pode ser jogado como foi jogado para o Expresso e como foi jogado para essa linha azul. A linha azul, ela liga nada a lugar nenhum, não liga um terminal ao outro. E como faremos, já saindo um pouco do transporte coletivo e entrando para a mobilidade urbana, como faremos para aumentar a velocidade do ônibus?
Nós temos que criar nessa cidade a mão e a contramão. Você tem alguns bairros em Manaus que você encontra a mão e contramão. Veralves é um exemplo. Você sabe que a Rio Madeira é uma rua que desce, a outra sobe, a Pará, João Valério. E quando você está nessas avenidas aí, que são as avenidas que já tem esse controle, já tem essa sinalização, se você vê uma avenida lotada, você busca um atalho. Ou você vai para o Beco do Macedo, ou você vai para a Rua Acre. Assim funciona também na Zona Norte, na Zona Leste e outros bairros da cidade. Então, nós queremos pegar esses famosos atalhos que existem na cidade e sinalizá-los. Ou seja, se a pessoa mora, ela tem que dar a volta no quarteirão. A rua tem que ter mão e contramão. Porque hoje você usa a Torquato Tapajós, a Constantino e a Djalma, porque você não tem uma opção de via. Se você pegar qualquer avenida, qualquer Beco do Macedo que seja, qualquer outra avenida pequena, você vai dar de cara com um ônibus, com 2 carros estacionados. Então tem que ter essa organização. E como se faz isso? Com sinalização, com transparência, e a prefeitura tem que ter credibilidade. A prefeitura tem que mostrar que está trabalhando para a população. Alessandro, eu volto a insistir nessa questão do modal, porque o plano de mobilidade urbana que foi aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito, ele define o BRT como o modal de transporte para a cidade de Manaus, né? A candidatura de Henrique Oliveira e Alessandro Bronze vai colocar isso em prática? É o BRT, o modal? Sim, é o BRT. O que eu explanei aqui, a gente tem ideias para curto, médio e longo prazo. Em todos os itens, o transporte é um deles. Na verdade, o BRT funciona de forma diferente. O primeiro piso é um piso adequado, porque o ônibus que roda é um ônibus com uma outra estrutura. Segundo ponto, a pessoa já entra dentro da estrutura lá com um bilhete pago. Então não tem aquela coisa de ficar no cobrador ainda, já é um bilhete pago. Então o modal BRT é totalmente diferente do que está aí. E a nossa gestão será sim implantado o BRT. Faremos de tudo para implantar o BRT. Pegando o gancho na sua resposta, o senhor disse que a implantação desse modal, que é o atual que está aí, né, ele passa necessariamente também pela questão do trânsito. Os últimos prefeitos de Manaus investiram na construção de viadutos para resolver a questão da mobilidade no trânsito. Como é que o senhor pretende tratar isso, né? Olha, uma prefeitura que só com propaganda já gastou 272 milhões de reais, mostra que tem sim como fazer os viadutos. A gente tem propostas de viadutos nesses pontos que a gente sabe que são necessários, aqui na Djalma, outros pontos na cidade. Existe recurso para isso, tem como fazer. Alguns viadutos que foram construídos deixam a desejar, assim, o viaduto da Recife, por exemplo, houve uma falha ali, você está no V8 já não tem acesso a Recife, tem que dar uma volta. Se foi gasto um dinheiro tão grande ali, por que não fizeram a passagem subterrânea do V8 já saindo na Recife? É um exemplo que eu estou dando. Então, assim, a prefeitura tem sim recursos para construir os viadutos e isso está na nossa proposta de governo que foi apresentada também e melhora muito a mobilidade. Se você tirar sinal e dar velocidade para os veículos e para os ônibus, melhora sim a mobilidade urbana. Alessandro, o modal BRT que foi implantado em Bogotá, que é vendido hoje como o melhor modal de BRT do mundo, né? Ele começou em 1998, né, os primeiros passos para a criação desse modal, e a previsão era de este ano concluir. Então, a gente vê que são mais de quase 20 anos para a implantação desse modal, numa cidade grande como Bogotá, né? Mas Manaus tem 2 milhões de habitantes, já tem mais de 2 milhões de habitantes e precisa ter um modal adequado. Em quanto tempo seria possível você ter um modal desse funcionando adequadamente e qual é o volume de recursos que a prefeitura teria que investir, mais ou menos? Olha, você precisa hoje de mais ou menos 20 quilômetros de BRT. 20, 25 quilômetros de BRT. Por que eu falo isso? Os bairros não têm como suportar. O BRT ele é uma estrutura de transporte que prevê menos paradas. Então, muitas linhas que saem lá do T2, do próprio T5, vão direto para o centro. Todas são direcionadas para o centro, lá para o T1. Então, você tem que ter o BRT interligando o centro, esses terminais, de forma mais rápida, com menos paradas. E você tem que ter os alimentadores. São os ônibus pequenos que vão buscar as pessoas no bairro. Então, muita gente caminha muito hoje. O que acontece hoje é que uma pessoa
sai de casa, volta a questão da qualidade de vida. A pessoa sai de casa 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã, para chegar no trabalho às 8 horas, quando não chega atrasado. E para voltar a mesma coisa. Então ela fica 5 horas fora de casa. 5 horas. E a questão de investimento é parceria público-privada, não tem segredo. Tem que ser um investimento privado, tem que ter essa parceria público-privada para a questão da realização do BRT. Isso aí não é um recurso da prefeitura. A prefeitura tem a sua parte, que é exatamente essa que eu falei. Como é que funciona a concessão hoje? As empresas de ônibus têm que fornecer os ônibus, manter a qualidade dos ônibus, e a prefeitura tem a sua parte a fazer. A prefeitura tem a sua parte em dar infraestrutura, que são os terminais para ter acesso, as passarelas, um piso adequado, e as empresas farão os investimentos. Hoje, Valmir, para você ter uma ideia, a nossa frota é uma das mais antigas do Brasil. Em 2011, a gente tinha, na época teve o Amazonino renovou a frota, nós chegamos a ser a frota mais nova, com 1 ano e 8 meses em média de vida, os ônibus. Hoje a frota mais antiga, com quase 6 anos de vida útil, os ônibus. Essa é a realidade, Manaus. Vamos, mudando de assunto, vamos falar de saneamento básico. Hoje, quando a gente fala em saneamento, a gente pensa logo em água potável, né? Água na torneira e tratamento de esgoto. Tratamento de esgoto está muito aquém daquilo que o próprio contrato de concessão com a empresa concessionária se comprometeu em contrato a fazer, né? Como é que a candidatura do Henrique Oliveira e Alessandro Bronze estão tratando essa questão do saneamento? Como é que vocês pretendem interferir nessa relação do contrato de concessão e da prestação de serviço da Manaus Ambiental? A água, como ônibus, e é uma concessão pública. É um serviço que era para ser prestado pela prefeitura, ela passa para a iniciativa privada. Quando ela passa essa concessão, todo investimento que a prefeitura fez ao longo dos anos é entregue para uma empresa, no caso foi a Água do Amazonas, depois a Manaus Ambiental. Essa empresa recebe essa infraestrutura pronta, começa a cobrar valores em cima do que já estava pronto e tem por obrigação legal fazer o investimento necessário nas áreas que não tem água. O que, ao meu ver, o que eu analisei dessa questão da água é que a Manaus Ambiental, ela abriu mão de investir naqueles pontos que a gente, no meio empresarial, a gente chama de osso. Não vale a pena investir aqui porque o meu retorno de investimento, a gente fala do payback, do retorno do dinheiro, do investimento, é muito longo. Então, assim, eles abrem mão de fazer um investimento em áreas que não darão retorno para poder atender áreas que eles estão pensando 100% empresarialmente. Eles têm que entender que eles são concessionários públicos. Apesar de ser iniciativa privada, eles prestam um serviço público. E a lei de concessões é muito clara com relação às intervenções que o poder público pode fazer, a encampação. Então, assim, nós tomaremos conta disso dia a dia, com notificações, olhando direitinho esse contrato. Se precisar revisar esse contrato, será revisto. Se precisar cancelar esse contrato dentro da lei, dentro da legalidade, por não cumprimento da parte dele, será feito. Agora, teremos água sim. Vamos buscar. Nós tivemos no Armando Mendes, são 5 ruas sem nenhuma água. As pessoas buscando água, com baldes nos vizinhos. Uma coisa horrível de se ver. Então, assim, não é verdade quando algum candidato aqui fala que fez jorrar água em algum lugar, ou se algum candidato, quando foi prefeito, fala que resolveu o problema da água. Esse problema não está resolvido e quem tem conhecimento disso é aquela pessoa que realmente sente a falta de água em casa. A questão do saneamento também, o candidato, ela passa pela questão da saúde pública, né? Manaus hoje é uma cidade cortada por vários igarapés que estão poluídos, praticamente são depósitos de dejetos. Como é que, caso vocês sejam eleitos, pretendem tratar essa questão dos igarapés de Manaus? Eu acabei entrando na água e não respondi o Valmir saneamento. Obrigado por lembrar, Cleber. Eu peço desculpas. A questão do saneamento realmente afeta direto a saúde da população, é gravíssimo, e eu acho que com relação aos igarapés, a limpeza dos igarapés, não adianta você limpar os igarapés e não reeducar as pessoas, não tornar as pessoas conscientes de que não se pode jogar plástico, lixo nos igarapés. E como nós faremos isso? Nós temos um projeto junto a cooperativas de pessoas, alcoólicos anônimos, pessoas que estão saindo das drogas, ex-presidiários, pessoas necessitadas. A gente quer colocar esse pessoal na cooperativa trabalhando com reciclagem. Então, quando a população vê que a prefeitura tem credibilidade, tem transparência e está fazendo um projeto sério,
um projeto destinado às pessoas que realmente necessitam e que esse projeto é bom para a natureza, é bom para a vida dela, a população ela abraça isso muito rápido. Então a nossa ideia, quando gastarmos com propaganda, é mostrar esse tipo de projeto. A gente quer botar pontos de recolhimento, por exemplo, de garrafa PET, de sacos plásticos, e essa pessoa vai ter direito a cinema, pode trocar por cinema, pode trocar por outros itens. A gente consegue fazer com a iniciativa privada grandes projetos. Então a pessoa que recolher um certo número, certas gramas de produto reciclável numa central de coleta, poderá receber um ingresso para o cinema, ou poderá receber algum benefício de algum hipermercado, alguma coisa assim. Como vai ser feito com Wi-Fi, já pulando aqui, Wi-Fi nas praças, você consegue colocar Wi-Fi nas praças, e quando a pessoa acessar, a primeira coisa que vai abrir ali é o Amazonas Atual. Então o Amazonas Atual é o patrocinador daquela praça. A pessoa bota o seu e-mail e já vai abrir o Amazonas Atual. Ele está fornecendo a internet ali, né? A iniciativa privada, que são vocês. Em contrapartida, recebe a propaganda. Então tem muitas ideias bacanas e essas ideias passam pela credibilidade e transparência que colocaremos no nosso governo. Agora, não são ideias baratas, né, o candidato? Saneamento básico e abastecimento de água e rede de esgoto custa muito caro. Qual é a ideia de recursos para isso? De onde vocês pretendem? A Manaus Ambiental faz parte do contrato dela, né? Esse fornecimento, é cobrado essa questão do esgoto nas contas. Geralmente não se faz esse serviço porque politicamente é um serviço que não é visto, né? Ele fica enterrado ali. Então a gente colocou no nosso plano de governo um novo bairro habitacional que a gente está chamando como se fosse uma ecovila, já prevendo recolher água da chuva, fazendo saneamento básico e tudo. E o que tem existente hoje tem que ser feito passo a passo. Não será concluído em 4 anos, nem 8 anos, nem 12 anos. A gente está com 30 anos de defasagem com relação a isso ou mais. Então tem que buscar sim os recursos, principalmente recursos internacionais, como foi feito pelo governo do estado lá atrás, para tentar resolver essa questão do saneamento que é gravíssima em Manaus. O senhor acabou entrando no nosso terceiro tema, que é zoneamento urbano, né? Manaus hoje tem mais de 15 mil ruas e nenhum prefeito nos últimos anos consegue, por exemplo, tapar os buracos das ruas, né? Quando chega ali na metade, o que foi feito antes já está quebrado. E a cidade é muito horizontalizada, né? Então, a tendência é que se horizontalize ainda mais, né? Está se falando em aumentar a Zona Norte depois da barreira, criar moradia depois da barreira, já estão sendo feitos, inclusive. Essa proposta é viável para uma cidade? A cidade não precisaria mudar essa relação de criar moradias mais verticais? Veja bem, as pessoas gostam de casa, né? As pessoas gostam ainda mais a gente que tem um calor muito grande, a gente anda nos bairros, quando você chega ali perto, o pessoal chega de casa e eles vão para a rua. Uma energia muito alta, a conta elétrica altíssima, e você vê as pessoas na rua. Então assim, se você verticalizar muito, as pessoas perdem um pouco esse hábito, né, de estar nas ruas, né? A nossa ideia realmente é essa, é fazer um novo bairro modelo com 10 mil lotes à disposição das pessoas. São financiamentos que sairão baixíssimo, R$20, até para a pessoa pagar e dar valor ao que tá comprando, né? Mas já uma cidade planejada, seria uma cidade satélite planejada. Com relação ao asfalto, é temerário o que é feito, não existe qualidade, não se pensam na base, ou seja, eles raspam o asfalto que já existe, jogam outro asfalto, parece que para o ano que vem jogar novamente. Então esse investimento tem que ser um investimento, é um pouco mais caro, mas ele tem que ser feito. Ele tem que ser um investimento feito como foi feito na Estrada do Turismo, por exemplo. Aquele asfalto não se mexe por quê? Porque foi feito à base. Então essa conta tem que ser feita e a gente vai cuidar disso com muita transparência. Essa questão do zoneamento urbano, em Manaus ela tem um problema muito grave que são as invasões. Como é que vocês pretendem tratar essa questão? Olha, existem invasões em áreas privadas, existem invasões em áreas do governo federal, que é da SUFRAMA, invasões em áreas municipais, estaduais. Isso tudo tem que ser feito um levantamento judicial, tudo que está sendo feito,
E a prefeitura tem que interceder imediatamente nisso e resolver, porque tem bairros que não tem como você chegar e sair tirando as pessoas, isso não existe. Se você for tirar alguém da sua moradia, você tem que dar uma moradia para essa pessoa primeiro. Não adianta você colocar a polícia, sair batendo nas pessoas, tirando pais de família, mães de família de dentro da sua estrutura. Então a prefeitura, nós olharemos com muito carinho essa questão da habitação. Não, e para essas pessoas que realmente necessitam. Então, se tiver uma regularização fundiária que tem que ser feita antes de qualquer item, o ponto principal, o número 1, é não sair chutando as pessoas e tirando as pessoas onde elas estão. Você tem que sentar com essas pessoas, conversar com elas, dar uma segunda opção, ou caso não tenha uma segunda opção, ver qual o problema judicial, tentar se fazer um acordo, conseguir uma outra área, mas assim, não terá polícia batendo nas pessoas no nosso governo. Isso não é o mote do Henrique Oliveira e nunca foi. Isso implica em uma outra questão também, que você pode estimular as invasões a partir do momento que você passa a tolerar determinadas invasões dessas. Não é um risco, não? Não, porque você já tem um mapeamento dessas invasões, né? Esse mapeamento existe tanto pelo governo estadual quanto pelo governo municipal. Não existe esse incentivo, porque a pessoa que invadir agora, a própria população vai ser contra. Porque se está sendo feito um projeto habitacional sério, o pessoal é contra. Na nossa caminhada a gente tem olhado muitos pedidos e são pedidos coletivos. Um deles é com relação à habitação. A pessoa fechou a rua. E aí parou o Henrique Oliveira e falou assim: ó, seu Henrique, aquele cidadão ali fechou a rua. E o Henrique falou: mas vocês viram, ele construiu essa casa, deve ter demorado 6 meses, vocês não fizeram nada? Não fizemos nada. Por quê? Porque a população, a prefeitura não tem credibilidade hoje para a população procurar a prefeitura. O poder político, ele tem que mudar. Essa questão do Sérgio Moro e do Petrolão, acho que ele despertou a população. A população hoje ela faz pedido coletivo e ela quer conversar. Então, uma das questões que a gente coloca no nosso programa de governo é uma ouvidoria forte. A gente tem que ter uma ouvidoria forte, porque as pessoas hoje fazem pedidos coletivos. Entendeu? Então, essa fiscalização que você diz será feita assim pela própria população, porque a prefeitura terá credibilidade para isso. Eu queria já começar no nosso tema gestão e finanças. O orçamento de 2016 é 4 bilhões e 146 milhões, né? Até agora. É o orçamento que foi aprovado pela perfeito. Câmara Municipal. Mas desses 4 bilhões, a receita tributária, que é aquilo que o município arrecada, é só 976 milhões, não chega a 1 bilhão. Né? Tem muito candidato fazendo muita promessa, né? E aí acontece muito isso. Depois de eleito, o candidato diz: não tem dinheiro para fazer nada. Como é que vocês estão lidando com isso? Vocês têm ideia de quanto vão pegar de orçamento e quanto vão poder gastar? E o que é possível fazer, né, com esse orçamento? Veja bem. Numa época de crise como atual. A gente não tem prometido nada que a gente não consiga fazer. Isso é uma realidade das nossas propostas. Uma delas, e a mais importante, é a tarifa zero para o estudante. Tá? A tarifa zero para o estudante terá direito a 2 passagens por dia. Isso aí o pai de família economizará R$90 por mês por estudante. Isso, se tiver 3 filhos, são R$270 que ele pode jogar na economia. E o subsídio será feito pela prefeitura, perto de R$4 milhões. Uma prefeitura hoje que gasta R$6 milhões em propaganda, que faz investimentos como essa faixa azul aí, que a gente está até tentando levantar, porque se você entrar na prefeitura e buscar os gastos, é difícil encontrar. Se você entrar no site de transparência da prefeitura, você vai encontrar a receita. Agora, os gastos da prefeitura, de forma aberta e transparente, você não encontra. Então, assim, com transparência e clareza, você consegue se enxugar e realizar essas propostas, como uma delas a tarifa zero. Né? Essa questão de investimento em mobilidade urbana, sinalização, a mesma coisa. Você enxugando, você consegue. O IPTU também teve um aumento muito grande do último prefeito para cá, a arrecadação. Então, assim, você trabalhando com transparência, com prioridades, você consegue realizar sim. Em relação às políticas públicas, a gente tem aí 2 focos principais, que são saúde e educação, né?
Hoje a gente tem mais de 100 escolas que são alugadas pela prefeitura. E temos também o problema das creches, que não tem avançado no ritmo que foi prometido, pelo menos pelas últimas gestões, né? O Serafim construiu uma, o Amazonino não entregou praticamente nenhuma, o Arthur entregou acho que 7 creches, né? E como é que a prefeitura pretende fazer a gestão da educação? Construindo mais escolas para sair do aluguel, ou você acha que alugar é mais adequado do que construir? Olha, vamos falar primeiro das creches. O Amazonino, no último ano de governo, ele assinou um convênio para 110 creches, das quais 55 dias já estavam na conta da prefeitura. Já tinha um convênio assinado para construir 55 creches. O Arthur assumiu, cancelou todos esses 55 contratos e não conseguiu licitar novamente, perdeu o dinheiro. Enfim, a gente vai ter que reativar essa questão da creche com o governo federal. Mas uma ideia interessante que a gente tem colocado nas nossas propostas de governo com relação à creche, um aluno hoje numa creche da prefeitura custa mais ou menos R$900 por mês. Então, a nossa ideia com relação à creche de imediato é criar uma creche nos bairros, onde aquela pessoa que se adequar às obrigações que a prefeitura colocar, tem que ter um pedagogo contratado, tem que ter uma estrutura de enfermagem contratada para atender as crianças. A gente vai fomentar uma creche no bairro, ou na casa da pessoa, ou no vizinho, enfim, fomentar creches nas ruas, nos bairros, onde a prefeitura vai fazer um cadastro das pessoas que realmente necessitam de creche. Então seria uma espécie de bolsa creche. E a prefeitura, em vez de gastar R$900 por mês numa estrutura dela, que sai muito caro, tudo para o poder público sai mais caro. Isso é claro, isso é lógico. A iniciativa privada hoje não acredita mais no poder público, porque ela fornece, muitas vezes não recebe, quando recebe é muito atrasado, isso dá prejuízo às empresas. Então você deixando a iniciativa privada, local, tocar uma creche, uma mãe de família que já trabalha naquele bairro, tem uma estrutura na casa dela que dá para a gente fazer uma creche naquela rua, a prefeitura vai dar os elementos, até um próprio financiamento pelo Banco do Empreendedorismo da Mulher, e a prefeitura criará o Bolsa Creche. Em vez de gastar R$900 por aluno por mês, um Bolsa Creche viável, R$350, R$400, que essa mãe receberá para poder assistir aquele aluno, creche escola que a gente chama, né? Poder assistir aquele aluno que fica, a mãe sai para trabalhar, o pai sai para trabalhar e tem que ficar numa creche. Com relação à creche, essa é a ideia. Com relação à locação das escolas, existem absurdos. Existem absurdos porque troca prefeito, geralmente se troca a locação. Parece que, eu não sei por que aquela escola não servia mais para aquele bairro. Tem que ser feito um levantamento de todos esses contratos. A prefeitura não tem como investir imediatamente no primeiro ano em todas as escolas e tirar todas as locações, mas você tem que fazer um projeto a longo prazo. Você tem que analisar o seguinte: nesse bairro eu preciso de uma escola nesse ponto, e já pensar em construir essa escola. Então você consegue revisar esses contratos existentes sem caças bruxas. É você fazer uma avaliação justa do aluguel, entendeu? E não atrasar aquele aluguel, porque tem escola aí que fecharam, várias escolas fecharam as portas agora na gestão do atual prefeito por falta de pagamento. Então, assim, tem que rever esses contratos e já pensar a médio e longo prazo de ter as escolas próprias. Na saúde, os governos estaduais querem repassar para o município determinados serviços, principalmente de urgência e emergência. Como é que vocês estão tratando essa questão? Não, os governos estaduais são responsáveis pelo pronto-socorro, pela emergência, pelas cirurgias. E o governo municipal, ele é responsável pelo atendimento primário. Então, se você tem uma dor de cabeça, você tem um torcicolo, você tem um mal-estar, você tem uma pressão alta, não adianta você procurar um hospital estadual, porque você não será o primeiro a ser atendido. Ali tem uma pessoa com o joelho fraturado, tem uma pessoa com uma cirurgia cardíaca para ser feita. Então, a responsabilidade pelo atendimento básico é da prefeitura. Aqui no Amazonas, o governo do estado, ele banca quase 90 milhões de reais por ano de serviços que seriam do município. Serviços do município são bancados até hoje pelo estado. Essa justiça, isso tem que ser dito aqui. Então, assim, a prefeitura, ela faz o atendimento básico à saúde.
Qual é a gravidade hoje que a prefeitura não está fazendo? Uma pessoa não dá resolutividade ao problema. Uma pessoa procura uma UBS com dor de cabeça. O médico que está na UBS, com muito esforço, são os guerreiros, com muito esforço, às vezes ele puxa do bolso dele para comprar um remédio, um remédio para dor de cabeça para aquela pessoa. E ele sabe que aquela dor de cabeça não é causada por um mal-estar, que existe uma outra doença que causa aquilo, só que ele não consegue diagnosticar. Por quê? Porque não tem estrutura. Então a gente quer fazer o seguinte: a pessoa chegou com um problema na prefeitura, a gente na UBS, a gente quer analisar qual é o problema daquela pessoa. Então um dos itens que nós colocamos é a carreta da família. Então essa carreta da família, principalmente para os idosos e para as crianças, com tratamento odontológico para as crianças. Com isso você consegue fazer a prevenção, sim. Tratamento odontológico é importantíssimo. Para os idosos estão sem proteção nenhuma, as crianças estão sem proteção e os idosos não estão sendo cuidados, porque a cidade não dá mobilidade humana, que é um outro item que eu não vejo nenhum candidato abordar. Você tem que ter mobilidade humana para as pessoas da inclusão social, as pessoas com deficiência física e principalmente os idosos. A situação é gravíssima. Então, essa carreta levará, sim, uma resolução, resolverá esses problemas, acompanhando de perto, diagnosticando esses problemas, para que a pessoa com dor de cabeça não volte na outra semana com a mesma dor de cabeça. Hoje, inclusive, já existe uma estrutura de saúde, né? As chamadas UBSs, que inclusive são instaladas nos bairros. Vocês pretendem aproveitar essa estrutura atual? Né? Sim, vamos aproveitar porque nós teremos o Saúde em Casa, que é um programa do governo federal. Esse atendimento das famílias em casa é um projeto do governo federal que várias prefeituras implantaram. Nós tivemos aqui uma época, e isso está no nosso programa de governo, que é você ir nas casas, acompanhar, tirar pressão, ver os problemas das pessoas e poder fazer um atendimento básico a essas pessoas, preventivo a essas pessoas. Alessandro, a gente está encaminhando para o final da nossa entrevista, mas a gente queria perguntar ainda sobre essa relação com os poderes. Hoje, alguns candidatos estão dizendo: a gente vai ter o apoio do governo federal, o governo Temer, vamos ter... alguns não querem se aproximar do governo Melo, né? Qual vai ser a relação política com esse governo? Porque a gente está vendo aqui que as transferências correntes, que são os recursos da prefeitura, a maior parte dos recursos, 2 bilhões e 300 milhões, vem de transferências correntes que são transferências do governo federal e do governo estadual, né? Como é que vai ser essa relação com esses poderes? Existem as transferências legais, né? Existem aqueles percentuais que são transferidos pelo Estado e pela União, que, independente de questão política, são transferidos. Que são essas transferências correntes? Exatamente. O Solidariedade é um partido que hoje é da base do governo Temer, tem uma boa relação, sim, com o governo que aí está. O Henrique Oliveira hoje é o vice-governador do estado, tem uma excelente relação com o governador José Mello. O governador José Mello ainda tem 2 anos e meio de governo, então hoje ele enfrenta uma crise muito grande, não só ele. O distrito, hoje você tem Honda demitindo, Yamaha demitindo, Samsung demitindo, Sony demitindo. Você pode chamar esses diretores dessas multinacionais de incompetentes ou de... Não, a gente está passando por uma crise. Hoje os nossos produtos, o que a gente vende? Linha branca, celular e televisão, que o Brasil compra. O Brasil parou de comprar. Então a expectativa é que volte a ter consumo, volte a aumentar a receita e o Estado volte a ter a sua receita estabilizada. Então a relação do Henrique Oliveira com o governo estadual e com o governo federal será a melhor possível, sem dúvida. Isso aí não tenho nem medo de dizer. Ok, Alessandro, a gente agradece a tua participação. O candidato Henrique Oliveira, eu volto a dizer, não pôde comparecer por problema de saúde, né? E nós fizemos essa primeira entrevista do site Amazonas Atual com o Alessandro Bronze. A gente te dá 1 minuto aí para te fazer as considerações finais. O Henrique teve um problema dentário e foi fazer um atendimento de urgência. Estamos nessa caminhada, a população está nos recebendo muito bem. O nosso número é o 77. Volto a dizer que nós pensamos na qualidade de vida das pessoas. A prefeitura, ela não deixa de ser um prestador de serviço. Um prestador de serviço público. E ela recebe para isso. Quando você compra um arroz, quando você compra um feijão, quando você, principalmente os serviços, né? Quando você vai ao cabeleireiro, quando você usa um próprio dentista, você está recolhendo impostos para a prefeitura.
Então, a prefeitura tem que devolver isso para a população com prestação de serviço adequada. E essa será a meta do governo Henrique Oliveira e Alessandro Bronze. Qualidade de vida para a população de Manaus. Ok, muito obrigado pela participação. Agradeço também a participação do Kleber Oliveira nessa entrevista e convidamos todos para amanhã, ao meio-dia, a segunda entrevista com o candidato José Ricardo, do PT.